Boa tarde, caros estudantes. Hoje nós continuaremos a nossa aula de filosofia, com foco dessa vez na origem da filosofia moderna. Então, só para retomar, nós vimos a filosofia renascentista, que representou, por sua vez, o rompimento com o pensamento medieval. No entanto, o que nós vamos ter, né, o humanismo, podemos dizer dessa forma, o humanismo ele vai ter a função de colocar o sujeito como centro do conhecimento, como centro da sabedoria. O ser humano, então, ele passa a ser sujeito de sua própria história. Embora não se possa falar em ateísmo ou mesmo em descrença nesse período, Deus, embora a crença em Deus seja muito presente, o que é evidenciado nos sistemas filosóficos, Deus agora ele acaba sendo tido cada vez mais como um observador ou um organizador do cosmos. A ação, né, a agência, ela volta para o ser humano. No entanto, a revolução científica que ocorre no final do Renascimento, ela, por outro lado, coloca novamente a questão das leis gerais, das leis naturais. E isso significa que mesmo os seres humanos, eles estão submetidos a essas leis naturais. Então, as leis da física, da química, né? O ser humano, como todo o universo, está submetido a essas leis. No entanto, com o desenvolvimento da ciência moderna, isso nós iremos ver mais para frente, nós temos também a iniciativa de compreender essas leis naturais para justamente dominar a natureza. A questão é que no começo da modernidade, nos séculos XV e XVI, nós teremos uma série de transformações que vão modificar totalmente o pensamento humano, ou pelo menos o pensamento ocidental humano. Depois, sim, o pensamento oriental, né, o pensamento africano, o americano, eles também vão sofrendo alterações com essas mudanças. Mas, de início, o pensamento ocidental ele terá que se readequar a um mundo de novas realidades. Então, o que historicamente vai acontecer nesse primeiro momento? No século XVI, nós teremos, primeiramente, a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos e o fim definitivo do Império Romano, né? Então, o Império Romano que já havia caído na antiguidade, né? No século V depois de Cristo, ele manteve a sua parte oriental, né, que se tornou o Império Bizantino, que se dizia sucessor do Império Romano. A tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos vai provocar uma grande alteração com o fim do Império Romano. É claro, né? Terceiras Romas serão comuns a partir daí, desde o Sacro Império Romano Germânico, o Império Habsburgo, até mesmo a Rússia irão clamar o título de Terceira Roma. Mas isso é um detalhe para depois. Com isso também, nós vamos ter uma espécie de bloqueio do comércio mediterrâneo, que vai levar os europeus a buscar rotas alternativas para o comércio de especiarias na Ásia. Temos então a expansão marítima. Em 1488, Bartolomeu Dias é o primeiro a cruzar o Cabo da Boa Esperança. Em 1492, Colombo ele chega ao continente americano sem saber, e em 1498, Vasco da Gama é o primeiro europeu que chega à Índia pelo mar. Então, em menos de 50 anos, nós temos várias transformações no cenário mundial. E o próprio humano europeu, o próprio homem europeu, ele passa a enxergar o mundo de outras formas. Já percebe-se que não existem apenas 3 continentes, como os antigos previam. Não é mais só a Europa, a Ásia e a Líbia. A África mesmo, ela não é mais apenas o norte da África. Existe um vasto continente ao sul do deserto do Saara. Descobre-se o continente americano e depois descobre-se também o continente da
Oceania, Austrália, Nova Zelândia, as ilhas do Pacífico. A perspectiva geográfica do ser humano europeu, ela muda abruptamente nesse período. Ao mesmo tempo, nós temos grandes transformações políticas também. O feudalismo, já fortemente desgastado, começa a dar lugar para estados fortemente centralizados. Tem o início, a formação dos estados modernos e o absolutismo monárquico. A burguesia, que era uma classe mais urbana e mais secundária na Idade Média, começa a ter cada vez mais influência e, com isso, começa também a demandar cada vez maior participação nas decisões políticas, o que vai culminar depois no século 17 e 18 na era das revoluções. E ao mesmo tempo, a reforma protestante, que vem no século 16, quebra o monopólio da Igreja Católica sobre as Sagradas Escrituras e sobre o cristianismo. A cristandade ocidental deixa de estar dominada e subjugada apenas pela Igreja Católica e passa a se multiplicar em diferentes cultos religiosos. Então, esse é um mundo de transformações que nós iremos ver no final do século XV e no século XVI e que terão forte impacto na própria filosofia. Então, como que isso vai afetar a filosofia? Bem, primeiramente, o humanismo, ele começa a questionar o que significa ser humano, como são as ações humanas, no que elas implicam. Então, as ações humanas, elas passam a ser valorizadas na filosofia moderna. Francisco Soares, como nós vimos, ele resgata e reformula a escolástica, reformulando a própria filosofia cristã, que vai permanecer, só que agora sob novas formas, e filósofos secularistas passam a trabalhar questões como o estado natural do ser humano, os sistemas políticos, a ação humana, entre tantas outras coisas. Então, os movimentos filosóficos renascentistas, eles lançam, vamos dizer assim, o alicerce para as questões que irão moldar a filosofia moderna, que irá acompanhar essas múltiplas transformações que o mundo vai presenciar. Então, entre as principais transformações que nós iremos ter nesse primeiro momento é a descoberta da América e de terras incógnitas, como o sul da África e mesmo depois a Oceania. Isso aí vai, como eu falei, vai redefinir a noção da geografia ocidental. Nós teremos a formação do Estado moderno e o absolutismo, que vai demandar uma reformulação da filosofia política também. Então, a filosofia política antiga, embora ela seja retomada, ela não é mais adequada para essa nova realidade. É preciso pensar em uma nova forma de se pensar política. Nós teremos também a reforma protestante, que vai possibilitar múltiplas interpretações sobre as Sagradas Escrituras, o que reverbera principalmente na filosofia teológica. E também nós teremos outras questões que foram mal completadas pelo humanismo, pelo pensamento humanista. Uma delas, e acho que uma das mais importantes, que começa a dar sinais nesse período, é o surgimento da filosofia feminina. Então, mulheres que vão fazer filosofia para pensar a sua própria condição de mulher. É claro, na antiguidade nós já temos alguns exemplos, mas eram exemplos bem isolados. Uma filosofia feminina, e digo feminina e não feminista no caso, já que o feminismo, ele poderia, como movimento, ele seria datado apenas do século XIX, mas poderia ser considerado uma filosofia pré- ou proto-feminista, talvez, ela vai ocorrer de forma mais sistematizada, com mais agentes também a partir desse período. Então, começando pela primeira questão que nós iremos lançar, a redefinição do mundo, após as descobertas trazidas pelas grandes navegações. Então, primeiramente, a noção da geografia clássica, ela cai por terra. Percebe-se que o mundo ele é muito maior do que se supunha ter.
além de sua esfericidade, que na verdade não é uma ideia tão nova, tá? Os antigos mesmo, Pitágoras, Aristóteles, eles já acreditavam na Terra redonda. E mesmo durante a Idade Média, havia sim várias vertentes científicas que pressupunham que a Terra era esférica, né? Então, não chega a ser uma novidade, mas agora ela é comprovável, né? Comprovada a esfericidade da Terra. E nós vamos ter também, né, a descoberta de novos povos, novas culturas e novos continentes, principalmente o continente americano, descoberto por Colombo. No entanto, Colombo, como já se sabe, ele não sabia que tinha chegado no novo continente. Então ele acredita ter chegado na Ásia, nas Índias, né? Por isso que ele chama os habitantes da América de índios. E posteriormente Américo Vespúcio percebe que Colombo chegou numa outra massa de terra que recebe o seu nome, América. A questão é, o continente americano ele desperta muitas perguntas. A primeira delas é, onde estava esse continente durante todo esse tempo? Nem Plínio, da geografia antiga, né, da geografia helenista, nem a Bíblia, nem o Antigo ou o Novo Testamento jamais fizeram menção a um quarto continente. A Europa já era conhecida, a Ásia também. A África se conhecia o norte, que era a chamada Líbia, mas ainda assim era conhecida, mas nunca houve menção ao continente americano. Então essa é a primeira questão. Onde estava esse continente que nunca havia sido registrado anteriormente? E a outra coisa diz respeito a quem são seus habitantes, né? Então, nós temos também como pergunta essa ideia. A América é um continente povoado por pessoas, por seres humanos. Da onde vieram esses habitantes? Então, inicialmente, nós teremos muitas especulações que vão se apoiar justamente nas explicações religiosas para tentar explicar o continente americano. Então, embora a América não seja mencionada explicitamente em nenhum momento na Bíblia, no Antigo Testamento ou em qualquer outro texto sagrado, são justamente esses textos sagrados que serão reinterpretados para se presumir a origem da América e a origem dos americanos. Então, o primeiro que irá buscar uma explicação para isso será um navegador português chamado Antônio de Montesinos. Sua vida é bastante desconhecida. Acredita-se que ele nasceu em Vila Flor, em Portugal, em 1604 e foi dado como morto em 1648, sem ninguém descobrir o seu paradeiro, né? Então, há poucas informações a respeito deste explorador. No entanto, ele que teria sido de origem judaica, sefardita, né? Um cristão novo, um cristão convertido, ele teria entrado em contato com um rabino bastante importante, um rabino português, né, um sacerdote judaico português, chamado Menassé ben Israel. E numa das cartas que ele envia a esse Menassé ben Israel, ele afirma que encontrou as 10 tribos perdidas de Israel no atual Equador. Quem que são essas 10 tribos perdidas de Israel? Só para retomar. Então a gente deve voltar um pouco no tempo, na época do reino de Israel. O reino de Israel que foi governado por Saul, Davi e Salomão. Após a morte de Salomão, o reino de Israel se divide em dois, né? O reino de Israel com capital em Samaria e o reino de Judá com capital em Jerusalém. Inicialmente, o reino de Israel ele foi formado por uma confederação de 12 tribos. Nessa divisão, 10 tribos ficaram com Israel e 2 tribos ficaram com Judá. O que acontece é que o reino de Israel é invadido pelos assírios, enquanto o reino de Judá se mantém independente. Ao que se sabe, os israelitas, ou samaritanos, como eles eram conhecidos, eles teriam sido absorvidos pelo Império Assírio e teriam renunciado ao seu Deus e suas tradições, tornando-se então as tribos
perdidas. Inicialmente, né, até o começo da Idade Moderna, supunha-se que as 10 tribos perdidas teriam dado origem aos povos europeus e aos povos do Oriente Médio que não fossem os semitas, né? Então, depois de serem absorvidos pelos assírios e terem renunciado às suas tradições, essas 10 tribos deram origem a várias nações do mar Mediterrâneo. Então até existem muitas teorias, podemos dizer assim, né? Por exemplo, que algumas tribos deram origem aos povos europeus, algumas deram origem aos povos do norte da África e algumas teriam dado origem aos outros semitas que não os judeus. A questão é que a publicação de Antônio Montesinos para Menassé Ben Israel mostra um novo viés que busca justificar a origem do ser humano americano. Quem são os americanos? Quem são os ameríndios, de qual nunca se havia ouvido falar? Daí ele fala, provavelmente seriam as tribos perdidas de Israel. A única contribuição que nós sabemos de Montesinos foi essa carta que ele escreveu para o rabino. No entanto, Menassé Ben Israel, posteriormente, ele escreve um texto no qual ele defende, né, ele tenta especular a partir da lógica que os nativo-americanos são os descendentes das tribos perdidas de Israel. Inclusive ele descreve até a geografia, né? Ele afirma que depois de ter sido destruído pelos assírios, né, eles navegaram, as tribos perdidas navegaram pelo rio e então chegaram ao Mar Oceano. Depois de navegar ao Mar Oceano, teriam se estabelecido na América e lá se fixaram, né? Ele faz uma descrição minuciosa, né, de um possível trajeto que teria sido feita pelas 10 tribos perdidas de Israel para se chegar ao continente americano, né? Além disso, Menassé Ben Israel também foi um grande precursor da luta pela emancipação judaica. Então, ele mesmo teve uma família perseguida em Portugal, uma família de judeus perseguida em Portugal após a chamada União Ibérica, e também ele convenceu o ditador, né, o Lord Protetor, né, da Inglaterra, Oliver Cromwell, durante o período da República Inglesa, a permitir o retorno dos judeus para a Inglaterra, que tinham sido expulsos da Inglaterra lá pelo século XIII. Né? Então, Menassé Ben Israel advogou bastante para que os judeus voltassem da diáspora para suas terras natais, tanto que ele é inclusive considerado um dos precursores do sionismo, embora ele mesmo não tenha chegado a propor necessariamente uma pátria judaica, né, ou um país para os judeus. Então, além disso, né, ele acabou especulando sobre o texto de Montesinos e detalhadamente explicou como as tribos perdidas de Israel poderiam ter chegado à América. Então, com isso, né, afirmaria-se que as 10 tribos perdidas deram origem aos povos americanos, o que inclusive incentivou ainda mais a busca por esses povos, né? Muitos exploradores foram para a América com a intenção de encontrar essas tribos perdidas, que, segundo afirmam, pelo fato dos judeus, dos israelitas, dos samaritanos, né, eles terem abandonado suas tradições, eles teriam esquecido suas origens, né? Então eles não saberiam qual que é a sua ancestralidade. Além disso também, né, nós vamos ter, né, muitos mitos que começam a cair por terra. Né? Isso é uma coisa que é bastante marcante com as grandes navegações. E se durante o começo das grandes navegações acreditava-se que o mundo, né, o oceano, ele era povoado por monstros marinhos, por vários seres místicos, as explorações, as descobertas começam a provar que esses monstros, na verdade, não existem, né? Então, várias lendas que existiam
como sereias, serpentes marinhas, ou mito nórdico do Kraken, né, que seria uma lula gigante do tamanho de uma ilha que afundaria navios, eles começam a ser desmistificados a partir desse momento, né? Nós temos outros mitos que vão caindo por terra também, né? O mito do Preste João, que inclusive motivou a viagem de Bartolomeu Dias pela África. Por exemplo, Bartolomeu Dias ele foi dobrar o Cabo da Boa Esperança, mas a intenção inicial foi encontrar o Preste João, que seria um rei cristão na atual Etiópia, que seria rico e poderoso o suficiente para conseguir derrotar os muçulmanos. De fato, a Abissínia tinha se mantido cristã, mas na época em questão ela já não era tão rica e poderosa como se pressupunha. A chegada dos portugueses à África Oriental demonstrou que o Preste João também era um mito. Além também, né, das cidades douradas, né, como Cíbola e Eldorado, cidades folheadas a ouro, que foram inspiradas pelo manuseio de vários povos americanos do ouro e da prata, pelas grandes reservas de ouro e prata que se encontravam na América e pela esperança de antigas civilizações, né? Então, com o tempo, muitos exploradores foram procurar essas cidades douradas para não encontrá-las, né? E até mesmo outras ideias como a fonte da juventude, por exemplo, né? Diz que Orellana teria partido em busca dessa fonte, mas não encontrou, né? Então, vários mitos antigos e medievais começam a cair por terra com as grandes navegações, né? Percebe-se que o oceano ele não possui esses monstros, essas criaturas místicas, e que mesmo os continentes a ser descoberto, embora possuíssem cidades perdidas e povos estados muito centralizados e muito bem estabelecidos, né? Essas lendas de cidades douradas e de artefatos místicos acabam sendo provadas que não existem. Outros pensadores que também vão cogitar a analisar a origem da América e do continente americano, nós temos algumas explicações até mesmo nada ortodoxas, como a de La Peyrère. Foi um filósofo francês que formulou uma teoria apócrifa, até mesmo herética para os padrões da época, chamada de origem pré-adaâmica. E o que seria a origem pré-adaâmica? Em O Homem Antes de Adão, de 1656, La Peyrère ele afirma que Adão ele violou uma regra, né? A regra de não consumir o fruto proibido. Se Adão violou a regra, deveria então existir uma lei antes de Adão surgir. Se Adão que originou as regras, então ele não quebrou regra nenhuma. Então, esse é o primeiro ponto. Quando Adão surgiu, havia uma única regra que ele não poderia quebrar, que é não consumir o fruto proibido. A questão é, se Adão ele vivia no mundo em que já existia uma regra, as regras não surgiram com ele, já havia uma regra anterior a ele. Aí por que existia essa regra anterior? Essa que é a pergunta. Segundo La Peyrère, isso seria resultado de uma criação anterior a Adão, ou criação pré-adâmica. Acredita-se que Deus, antes de criar Adão, antes de criar o mundo, ele fez um experimento. Ele criou uma espécie de mundo anterior, mas esse mundo ele era desordenado por não possuir regras, então Deus teria aniquilado toda essa criação. No entanto, não foi toda a criação que foi aniquilada, né? E por que isso é problemático? Isso não só contraria o mais básico das Sagradas Escrituras, como também presume que Deus errou, né? E lembre-se, a base da religião cristã é que Deus é onipotente, pode tudo, onisciente, sabe de tudo e onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se Deus errou, ele não é tão perfeito como se supunha ser. Se Deus errou, ele não é tão onisciente e tão
onipotente como costuma ser. E se essa criação inicial dele foi destruída, mas sobraram vestígios, e Deus não soube disso, então ele também não é onipresente como costuma ser. Então, foi uma teoria extremamente criticada na época, né? Pois contrariava os preceitos mais básicos da religião cristã. Além disso, né, o que Lapierre fala é que a América, o continente americano, assim como os americanos e os animais que viviam na América, eram os vestígios dessa criação fracassada. E um dos argumentos que ele usa é que Caim, após matar Abel, ele teria fugido para uma cidade povoada por pessoas e se casado lá. Então, o que ele quer dizer? Só havia Adão, Eva, Caim e Abel. Caim matou Abel. Se Caim fugiu e encontrou outra cidade e ainda se casou, então havia mais gente, né? Havia mais gente vivendo no mundo. E essas pessoas, elas seriam justamente os frutos dessa criação errada que Deus fez no começo. E com isso, então, né, depois Deus ele enviaria o dilúvio para corrigir completamente essa situação. O dilúvio seria uma forma de Deus enviar para eliminar definitivamente essa criação fracassada por parte dele. Né? Então, só retomando, olha os pontos da teoria de Lapierre, que houve uma criação antes de Adão que fracassou, pois não havia regras. Com isso, Deus viu a necessidade de estabelecer regras para que Adão seguisse. No entanto, Deus ele não aniquilou essa criação anterior, uma parte dela permaneceu, né? O que seria percebido pela fuga de Caim, que foi para uma cidade e lá se casou. E ainda por cima, a América, o continente americano, seus animais, suas plantas, assim como suas pessoas, seriam resultados dessa criação fracassada, né? Então, percebe-se que mesmo que a religião não tratasse nada sobre a América, os primeiros filósofos a versar sobre o assunto, eles justamente buscavam uma explicação religiosa, uma explicação que não contradizesse a perspectiva religiosa, embora fosse no caso de Lapierre, por exemplo, uma perspectiva bastante herética, né? Presumir que Deus fez uma criação falha antes de fazer a sua criação definitiva. Posteriormente, no século XVIII, um outro pensador, né, naturalista e filósofo, já vai tentar buscar algumas explicações mais científicas, embora ele também recorra à religião algumas vezes. É o Georges-Louis Leclerc, o Conde de Buffon, francês no caso, que escreveu vários volumes chamado História Natural, em que ele procura analisar empiricamente, ou seja, cientificamente, a natureza do mundo. O volume 5 da História Natural, publicado em 1766, o Buffon, ele faz uma análise específica sobre o continente americano. E é nisso que ele desenvolve a teoria pelo qual ele ficou conhecido, a teoria da degeneração. A teoria da degeneração, ela é oposta à teoria da evolução, podemos dizer assim. A teoria da evolução afirma o quê? Que os diferentes seres, eles vão evoluindo, né? Eles sofrem mutações que vão sendo perpetuadas para os descendentes, e aquelas mutações que são positivas para o ser vivo se adaptar ao ambiente, fazem aquele ser vivo se reproduzir e prosperar. Já aquelas que não são boas, né, para o ser vivo viver no ambiente, faz o ser vivo ser extinto, né, a seleção natural. Né? A teoria da degeneração pensa no caminho contrário. Pensa que ao invés de termos uma evolução, na verdade todos os seres eles se degeneram. E o ambiente é o fator essencial para determinar a degeneração. Então, quer dizer, o Buffon ele é bastante determinista nesse sentido, né? Já que, segundo ele, o ambiente ele é crucial para provocar o desgaste de qualquer
criatura. E como ele trata isso com a América? Segundo ele, a América é um continente degenerado. Então, tudo que existe nela é uma versão menor e pior do que o que existe no Velho Mundo. Então, para dar algum exemplo, ele afirma que animais como as antas, encontradas apenas na América, né? Embora não, né? Existe o tapir lá no Sudeste Asiático, mas a anta, no caso especificamente, né? Ela é uma versão menor e degenerada do elefante. A lhama, ela é uma versão menor e degenerada da girafa. Assim como o indígena, ele é considerado por Buffon uma versão degenerada do ser humano no Ocidente. Né? Então, o mais degenerado dos seres humanos seria o indígena para Buffon. Né? O europeu ocidental é o que seria menos degenerado. Já o asiático ele sofreria alguma degeneração, o africano seria mais degenerado e o americano seria mais degenerado ainda. Depois, quando a Oceania é descoberta, o aborígene da Oceania é visto como o mais caído de todos, né? O mais primitivo e o mais caído de todos os seres humanos. Mas isso é detalhe para depois, né? E por que isso aconteceria? Aí, embora o Buffon fosse um cientista e buscasse explicações naturais, ele recorre um pouco à religião para explicar esse fenômeno. Segundo ele, a América é caracterizada por ser bastante úmida. Ou seja, ela é muito úmida, o ar é úmido, a presença de grandes rios, né, de grandes bacias hidrográficas caracteriza a América como um continente úmido. E para Buffon, a umidade ela provoca o desgaste e, portanto, a degeneração. Os animais e criaturas, assim como os seres humanos que viveriam na América, eles seriam afetados por essa umidade. E Buffon disse que não é apenas os indígenas, mas os próprios europeus que vão para a América acabam se degenerando também. Então, por exemplo, os europeus que foram colonizar a América, eles acabaram, por conta do contato com esse ambiente, eles acabaram se tornando mais degenerados do que os europeus da Europa propriamente dita, né? Então, todos estão submetidos a essa degeneração no continente americano, né? Embora ele não naturalize, né, a questão racial, de certa forma, né, ele aplica que o ambiente ele é responsável por determinar a capacidade de degeneração que um grupo pode sofrer. E por que a América seria tão úmida, né? Segundo Buffon e outros teóricos afirmavam também nesse período, muitos jesuítas também recorreram a essa explicação nesse período. A América, ela foi o último continente a se erguer do dilúvio, né? Então, novamente, né, usando a perspectiva religiosa para tentar justificar uma nova descoberta, né? Então, onde estava a América? Por que a América não é citada nenhuma vez no Antigo Testamento? Porque quando Deus mandou o dilúvio, a América ela não secou. Os outros continentes, a Ásia, a Líbia, a Europa, eles se ergueram e eles se secaram. No entanto, a América foi o último a se levantar. Então ela se ergueu depois que os livros do Antigo Testamento foram escritos. E justamente por ter sido a última a ter se erguido, ela ainda era muito úmida, né? E por ser úmida, ela então acabou degenerando todos os componentes que lá existiam. Então, essa é uma outra explicação também que trata do porquê que a América não foi mencionada em nenhum momento e quem são seus habitantes. Há outras explicações também, né, a chamada abordagem comparativa, né, que vai comparar as grandes civilizações como os maias, os astecas, os incas, a antigas civilizações bíblicas como o Egito, o Império Persa. Os astecas tinham pirâmides que nem os egípcios, né, talvez eles tivessem alguma proximidade, né? Os incas seriam lembrados seriam comparados aos persas antigos também, né? Pelo seu tamanho, rede de estradas, né? E pela sua diversidade cultural também. Nós teremos diversos tipos de explicações que vão tentar explicar o que é a América e quem é o americano, o ameríndio no caso, né? E muitas vão recorrer inicialmente à religião, né? Inclusive, né,
até mesmo o surgimento da geologia, né, com o Wegener, né, ainda essa será uma abordagem bastante comum, né, até o surgimento da ideia da Pangeia, né, no século XIX, da deriva continental, né, depois nós vamos ter as várias explicações da origem do ser humano americano. Inicialmente vai se supor que o americano ele era originário do continente, depois vem a teoria do Estreito de Bering, né, depois Paul Rivet, né, ele acaba desenvolvendo uma rota alternativa, né, a rota transpacífica, e por aí vai. Mas é interessante, né, perceber como nesse primeiro momento, qual que foi a reação dos grandes dos grandes pensadores da época com essa nova descoberta, né? Então, esse é um ponto que nós devemos nos apoiar num primeiro momento. Além da questão da descoberta da América, outro ponto que eu falei que era crucial para entender também o mundo moderno e que teve grande impacto na filosofia foi a questão religiosa, né? Sobretudo a reforma protestante. Então, se durante o período medieval as discussões teológicas giravam em torno de interpretações filosóficas sobre o plano divino, né? E que tinha monopólio da Igreja Católica, a reforma protestante ela leva a novas interpretações sobre o cristianismo. Não é à toa que Martinho Lutero, além de ter sido um reformador religioso, ele também pode ser tido como um filósofo, ainda mais porque ele tinha como apoio a filosofia de Santo Agostinho, né? Então, o que o Lutero ele vai defender? Né? Ele vai ter uma proximidade muito grande com uma interpretação do Santo Agostinho, né, que diz respeito à questão do livre-arbítrio, né, e a de Guilherme de Ockham, né, do conceitualismo de Guilherme de Ockham. Então, né, com base na teoria da iluminação de Santo Agostinho, o Lutero ele afirma que a luz é um elemento natural e que todo indivíduo tem em si, e isso possibilita entender e aceitar a revelação divina, né? Então, é aquela teoria da iluminação de Santo Agostinho, só que reformulada, né? O que dizia a teoria da iluminação? Que quando Deus criou o cosmos, ele deixou várias fagulhas, podemos dizer assim, né? Que formaram a mente humana. E com essas fagulhas, o ser humano ele era capaz de pensar sobre si, de exercer o livre-arbítrio, mas ele não teria a sabedoria de Deus, pois eram apenas fagulhas de uma luz muito maior. No entanto, algumas ideias elas já nasceriam com a gente, né? Inclusive, Santo Agostinho dá o exemplo de virtude, que embora virtude seja uma palavra traduzida para várias línguas, todo mundo sabe do que é virtude, né? Virtude não seria uma coisa aprendida, seria uma coisa que já nasceria com a gente. E isso se deve a essa fagulha que nos foi dada durante a criação. No caso, né, o Martinho Lutero, ele afirma, né, que todo indivíduo ele tem uma luz e essa luz permite aceitar a revelação. No entanto, o ser humano, por ser pecador por natureza, ele se deteriora, né? Então, o ser humano ele é naturalmente pecador, pois todos somos descendentes de Adão, que foi pecador também, né? Isso aí encarnou em nós, né? Nós todos nascemos com pecado. Então, o ser humano ele já é pecador, só que a aceitação da graça divina permite que o ser humano se ilumine e assim possa praticar o bem, né? E nesse sentido, Lutero ele faz uma crítica frontal à Igreja Católica, pois como o ser humano ele é pecador por natureza, todas as suas obras, por melhores que sejam, são provenientes do pecado. Se as obras não são puras, apenas uma coisa permite que os seres humanos possam alcançar a graça, a fé, a crença em Deus, a prática da fé, né? Então, aí nós temos um dos pilares da igreja luterana, né? Que é a salvação, ela se dá pela fé e não pelas obras, como a igreja católica pressupunha, pois as obras humanas, elas são, por natureza, pecaminosa. Então, o ser humano, ele, apesar de ser pecador na realidade, ele é justo na aparência que Deus faz dele, só que as obras, elas
são contaminadas com pecado. E a fé, embora ela não regenere a alma, ela recebe os méritos de Cristo. Então, nesse sentido, né, o Lutero, em 2 textos principais que ele acaba escrevendo, ele sistematiza essa filosofia. O primeiro e mais conhecido é as 95 Teses, né, no que ele prega na Catedral de Wittenberg, né? Lá, então, ele critica diretamente a Igreja Católica, as indulgências e tudo mais. E deixa claro que a intenção dele não era romper com a Igreja Católica, e sim resgatar o estado de pureza da Igreja Católica dos tempos apostólicos, dos tempos de São Pedro, São Paulo, né? E por conta disso, né, ele acaba sendo excomungado, ele é perseguido. No entanto, príncipes alemães que rivalizavam com o imperador do Sacro Império acabam acolhendo e se convertendo à sua fé, a fé luterana, que rapidamente se propaga pela Europa Central e Europa do Norte. E o outro texto é o De Servo Arbitrio, né, 1525, em que ele nega a existência de uma vontade individual, né, se opondo frontalmente aos humanistas. É curioso que Lutero ele foi muito apoiado pelos humanistas, já que Lutero defendia que a graça divina só poderia ser compreendida pela livre interpretação, ou seja, apenas o sujeito pode buscar o conhecimento, não instituições desgastadas. Com isso, ele recebeu muito apoio dos humanistas. No entanto, quando ele publica De Servo Arbitrio, os humanistas rompem com Lutero, já que Lutero ele tira da humanidade a sua agência. Ele afirma que, na verdade, a agência humana ela é ilusória. A nossa vontade individual nada mais é do que seguir os próprios planos de Deus. E quem acaba trabalhando com maior intensidade essa ideia serão 2 pensadores suíços de grande importância, Ulrich Zwingli e João Calvino. Ulrich Zwingli, ou Zwingli também, como é conhecido, né? Ele foi um teólogo que teve forte contato com a escolástica, mas não só, né, com a astronomia, a dialética, a literatura clássica e física, e teve uma influência humanista, principalmente de Erasmo de Roterdã. E no caso, ele, após ler a tradução grega do Novo Testamento, lembrando que a Bíblia ainda era publicada apenas em latim nesse período, né, Lutero que acaba fazendo a primeira tradução para o alemão, ele, ao ler a tradução em grego, ele acaba percebendo que muitas coisas destoam do que a igreja defendia, ou da versão que a igreja divulgava como a correta, né? Associado também à venda de indulgências que a igreja praticava já desde a Idade Média, mas que se intensificou no século XVI, né? A venda do perdão, né? Ou a venda do lugar no céu, que levou também Lutero a romper com a Igreja Católica, ele passou a ser crítico da Igreja Católica e influenciou as autoridades suíças a romper com o clero católico também, né? Zwingli era muito influente e a Suíça ela era bastante livre no que dizia respeito às ideias, comparado com outros países da época. Então, muitas autoridades acataram a sugestão de Zwingli. Entre os textos que ele publicou foram os 67 artigos de fé de 1523, em que ele fala que todas as regras católicas que não estão na Bíblia devem ser anuladas, ou seja, confrontando diretamente a Igreja Católica, e as 10 teses de Berna, no qual ele afirma declaradamente, né, que a própria Igreja Católica viola as leis bíblicas. O Ulrich Zwingli, ele não fundou uma nova religião, mas as bases de sua teoria acabaram influenciando um outro pensador suíço que aí sim fundou a sua religião, Jean Calvin, também conhecido como João Calvino, né? João Calvino, no caso, embora francês, ele teria se estabelecido em Genebra, na chamada Confederação Helvética, que seria a Suíça atual, e ele associou a ideia da escolástica, da ilusão do livre-arbítrio, com as teorias dos reformadores, né? Então, segundo Calvino, já que Deus é onisciente, ele sabe de tudo, inclusive o futuro e o passado, ele já sabe o que cada um de nós vai fazer antes de nós nascermos. Antes de nós sermos concebidos, tudo Deus já tem
plena consciência. Então, na verdade, nesse sentido, ele pega também a ideia do de servo arbítrio do Lutero, né, de que a vontade individual e o livre-arbítrio são ilusões. Que, na verdade, nós temos a impressão de que nós somos livres, mas como Deus é onisciente e já sabe tudo o que nós iremos fazer, não existe livre-arbítrio. Tudo que nós estamos fazendo é apenas seguir a providência. Nós achamos que somos livres, mas na verdade só estamos seguindo os planos de Deus, né? Tanto que com isso ele funda a religião calvinista, que tem como base a predestinação. Diferentemente da igreja luterana, que acreditava que o ser humano já era pecador, mas que com a fé, com a graça divina, nós poderíamos ser salvos, o Calvino defende que não existe salvação. Ou seja, antes de nós nascermos, nós já estamos condenados ao céu ou ao inferno. No entanto, como que é possível sabermos se vamos para o céu ou para o inferno? João Calvino ele afirma que uma dica, vamos dizer assim, uma pista que Deus colocou para nós sabermos o destino da nossa alma é o enriquecimento com trabalho. É o enriquecimento com trabalho, não é a herança ou não são títulos nobiliárquicos. É você gerar riqueza com trabalho e usar essa riqueza para investir mais trabalho. Coisa que os comerciantes já faziam, né? Então, a religião calvinista foi a religião dos comerciantes. Os comerciantes, como eles recebiam forte oposição da Igreja Católica, já que a Igreja Católica defendia o preço justo e os comerciantes eles viviam de lucro, né? Eles precisavam lucrar, não podiam viver do uso do preço justo e eram fortemente condenados pela Igreja Católica. O calvinismo surge como uma religião que representa as classes comerciantes. Não é à toa que entre as classes comerciais se tornará popular, se difundindo da Suíça para a França, para a Inglaterra, Escócia, chegando mesmo à América do Norte, né? Nos Países Baixos também nós vamos ter, na Alemanha, né, no Império Germânico também, nós vamos ter uma grande difusão do calvinismo, principalmente entre as classes comerciais, né? E a criação de uma ética trabalhista atrelada à ética religiosa, que até o Max Weber, né, o sociólogo, fala posteriormente, né, de que a religião calvinista, a religião protestante, ela lançou as bases do que será o capitalismo industrial posteriormente. Então, no momento é isso, né? Nós vimos então o impacto das grandes navegações e da descoberta da América para o pensamento filosófico moderno e a reforma protestante também. Na próxima aula aí nós começamos a trabalhar a questão política, principalmente, né? A formação da questão política, a continuação da revolução científica e a filosofia feminina. No mais é isso, uma boa tarde a todos.